Havendo quórum, eu declaro aberta a sessão e indago aos pares se tem alguma sugestão com relação à ata anterior. Não havendo, declaro aprovada, e o desembargador Castro com a palavra para qualquer manifestação. Eu agradeço aí a convocação, né, que nós estamos sempre à disposição da 7ª Vara. Então, nós já estamos, então, desembargador Josemar, já convocado para a próxima sessão. Não é isso? É a próxima sessão, já convocado o desembargador Castro. Não precisa mais me avisar, eu já estou sabendo. Ficando o processo, o desembargo de declaração na apelação civil número 080-3362-46-2020, adiado para a próxima sessão, em virtude da ausência da desembargadora convocada. Muito obrigado, desembargador. Pedir minhas escusas aí para eu sair da sessão, porque eu estou aqui na escola da magistratura, nós estamos 4 cursos iniciando, estamos dando andamento a esses cursos. Eu quero desejar um bom trabalho a todos, desembargador Tairão, desembargador Vieira, os advogados, doutor Danilo. Um grande abraço, secretário. Um grande abraço, até a próxima sessão. Obrigado, desembargador Castro. Um grande abraço. Obrigado, desembargador. Bom dia e bom trabalho. Desembargador Tairone e o desembargador Vieira, foi declarada aberta esta sessão, nós temos que prosseguir, mas nós temos também a primeira sessão hoje da terceira Câmara de Direito Público. Nós só vamos ter um processo, então essa sessão vai ficar por último, certo? Excelência, só pedindo aí a minha licença, vou me retirar agora. Agradeço a atenção de todos. Qual era o processo que o ilustre advogado iria participar? Era o de coro estendido, o de número... Esses embargos, né? Esses embargos, declaração. Que foi adiado. Obrigado, doutor, pela presença. Grande abraço, bom trabalho para os senhores. Bom dia. Prosseguindo com os nossos trabalhos, eu irei anunciar o primeiro processo. Desembargador Tairone, esse primeiro processo é aquele processo que Vossa Excelência é o relator e houve pedido de vista do desembargador Vieira, juntamente comigo. Mas eu indago da secretária se tem outros processos que tenham sustentação oral para se dar preferência, Aura. Sim, desembargador. O terceiro processo está confirmado, o doutor Roberto Chaves ele está presente aqui, né? Quase todos, né? O quinto está confirmado, a doutora Estela já está presente, o sexto também, o oitavo, esses já estão confirmados. Então, nós vamos dar preferência para esses processos que têm pedido de sustentação oral, viu, desembargador Tairone e desembargador Vieira? Está certo. Né? O terceiro processo, eu irei anunciá-lo. É a apelação cível número 00383132-2013, Lago da Pedra. Apelante, Rui Fernandes Ribeiro Filho. Advogado, Roberto Charles de Menezes Dias e outra. Apelado, José Luiz Ferreira dos Santos Silva. Advogado, Juraci Gomes Bandeira. E o relator é o desembargador Josemar Lopes Santos, a procuradora doutora Rita de Cássia Maia Batista, que deixou de opinar quanto ao mérito. Desembargador Josemar. Pois não, desembargador. É só para informar que o sexto processo vai ser retirado de pauta. Deixa eu anotar aqui na pauta, desembargador Vieira. É um agravo interno. O sexto processo, né? Apevida e João Coutrinho. Irei enunciar, então, esse processo apenas para o devido registro.
é o agravo interno número 081901449/2021, São Luís. Agravante, HP Vida, Assistência Médica Limitada, advogado Isaac Costa Lázaro Filho. Agravado, João Coutinho Penha Nunes, advogado José Davi Silva Júnior, o relator desembargador Antônio José Vieira da Silva. É adiado ou retirado de pauta? Retirado de pauta. Retirado. Deferido, desembargador. Eu também tenho que anunciar o processo. Eu não vou retirar, mas vou requerer o adiamento, viu, Laura? Aura, anota o número do processo aí. É o quarto da pauta. É apelação número 083. Vou ver rapidinho aqui. É o 083 73 48 2002 2019. Aliás, 02 2019, São Luís. O apelante é Pedro Mateus da Silva Araújo Souza, advogada Laiana Maria Guará Nunes Jorge, apelada Mercado Livre, Comércio e Atividade de Internet Limitada, advogado Daniel Becker Paz Barreto Pinho e outro, e o relator, desembargador José Malop Santos, procuradora doutora Maria do Remédio Figueiredo Serra. Processo adiado também. Se advogado estiver presente e for fazer sustentação oral, fica intimado logo para a próxima sessão. O advogado que vai fazer a sustentação está presente? Sim, desembargador. Só um minutinho que eles estão logando aqui. Como? O pessoal da informática está fazendo um ajuste aqui para ele fazer a sustentação. Só um minutinho, por favor. Apostos aqui, desembargador. Só aguardando que seja anunciado o processo. Eu esperava encontrá-los aqui no plenário, no intuito de facilitar, vir presencialmente. Doutor, o processo já foi anunciado e eu irei fazer apenas o relatório. Perfeito, doutor. Estou a postos. Então, ilustres pares, vou fazer o relatório. Cuidam os autos de apelação interposta por Rui Fernandes Ribeiro Filho contra a sentença exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lago da Pedra, Maranhão, que, nos autos dos embargos à execução opostos contra José Luiz Ferreira dos Santos Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição do título que embasou o processo executivo, extinguindo este e condenando o apelado no pagamento de verba honorária sucumbencial no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado. O apelado ajuizou a ação de execução forçada contra o apelante, objetivando receber o valor de R$ 758.624,99, decorrente da emissão de uma nota promissória vencida e não paga. O apelante embargou a execução, sustentando a prescrição do título de crédito que a embasou. E o recorrente é que pede a majoração da verba honorária sucumbencial para o percentual de 20% sobre o valor da causa. Meus pares, é o relatório. Eu passo a palavra ao ilustre advogado para a sua devida sustentação. Terá o prazo de lei,
decline nome e número da OAB para o devido registro, doutor. Perfeito, eminente presidente, doutor Josemar. Roberto Charles de Menezes Dias, advogando em causa própria, OAB-MA, número 7823. Senhores, inicialmente gostaria de registrar que via aqui ao plenário na esperança de ter a alegria e a aventura de encontrá-los aqui e poder cumprimentá-los pessoalmente. Mas hoje, diante do evento da modernidade, e inclusive isso permitiu a celeridade e permitiu que a Justiça prestasse uma jurisdição mais eficiente, faço daqui do plenário desse tribunal sozinho aqui a sustentação, mas com alegria de me apresentar perante essa egrégia e douta Câmara. Senhores desembargadores, eu cumprimento a todos com o meu mais cordial bom dia, cumprimento os colegas que por um acaso estejam acompanhando a sessão, também aos servidores aqui da Justiça que me receberam com muita galhardia, com muita distinção e atenção, agradeço a todos por esse serviço, deixo registrado por questão de justiça. E, adentrando ao mérito, eminentes desembargadores, desembargador Tairone, desembargador Josemar e desembargador Vieira, esse é um daqueles casos de dinheiro emprestado por agiota para o financiamento da atividade política, né? Onde, via de regra, as pessoas pagam ou não esses empréstimos, muitas vezes pagam até a maior, nesse caso em particular, o valor foi pago, todavia o devedor, por excesso de confiança ou outra razão que eu desconheço, não resgatou a promissória essa que foi executada. Todavia, esta promissória, ela havia vencido, de acordo com a Lei Uniforme de Genebra, ela havia vencido, nós alegamos essa prescrição em sede de embargos à execução, depois, evidentemente, de garantirmos o juízo, e depois de 10 anos, nesse trâmite, nessa discussão processual, então a prescrição do título foi reconhecida, sendo condenado, então, o executante a verbas honorárias. Pode parecer que é um processo simples, sem grande dificuldades do ponto de vista jurídica ou processuais, mas, na verdade, foi um processo complicado de discussões doutrinárias e, inclusive, embargos de declaração, debates e etc., que demandou uma elasticidade no julgamento desse processo de mais de uma década, desembargadores. Ou seja, o advogado que aqui sustenta teve que esperar mais de uma década, ou terá que esperar ainda, talvez até mais do que esse prazo, terá que esperar, não, com certeza terá que esperar até mais do que esse prazo para receber os seus honorários, por conta da discussão que se procedeu no processo. Então, em razão tanto da complexidade do processo, que a despeito de, narrando assim, parecer sempre uma mera prescrição, não foi tão simples assim, quanto pelo tempo distendido no processo, ou seja, mais de 10 anos trabalhando, é que entende este advogado, e é nesse sentido que suplica a vossas excelências, que os honorários devam sim ser majorados para garantir uma justa remuneração por um trabalho que durou mais de 10 anos. Com esses argumentos, eu encerro a minha fala, economizando o tempo dos senhores e a atenção, e suplico, então, que seja provido o pedido nos termos como colocado aqui na tribuna. Desejo a todos um bom dia e aguardaria aqui com acatamento e respeito o julgamento dessa egrégia Câmara. Obrigado, doutor. Doutor Danilo, aqui consta que o parecer, aliás, o Ministério Público deixou de opinar, mas nesta sessão, Vossa Excelência tem toda a liberdade de se manifestar. Tem algum... Excelência, Excelência, bom dia, obrigado pela deferência. Olha, na verdade, em questões de honorários advocatícios, quando o juiz fixa os honorários, eu tenho por princípio, com a devida vênia ao nosso querido doutor Charles, seguir o que foi arbitrado pelo magistrado, que olhou, conheceu bem os autos e viu o esforço do advogado e a complexidade da causa, portanto, eu sou pela manutenção da sentença. O senhor me permite uma questão de ordem, eminente relator?
Desembargador, eu acho que não é condizente, porque o Ministério Público está se manifestando aqui por uma simples opinião, e o parecer o Ministério Público não manifestou interesse nesse feito. Com Mas todo acatamento, eu me submeto à sua decisão. Se não puder, com todo respeito, mas eu indefiro o pedido de Perfeito, Vossa eu acato a sua decisão, eminente. Só registrando que eu não os via até agora há pouco, você estava com a sensação de estar falando para ninguém, porque eu não tinha aqui a tela, mas agora aqui a tela está na minha frente, eu peço permissão só para cumprimentar o doutor Danilo, que eu não o havia visto. Um bom dia, doutor. Obrigado, doutor. Obrigado. Então, ilustres pares, essa pretensão do ilustre advogado é de fácil solução. Primeiro, porque, na forma do artigo 85, parágrafo 1º e 2º do CPC, os honorários serão devidos na execução, resistida ou não, e fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No presente caso, o proveito econômico obtido pelo apelante coincide com o valor da causa, ou seja, R$ 758.624,99. Portanto, a questão precisa ser analisada, então, somente no percentual a ser aplicado. Se 10%, como decidido, ou 20%, como pretende o apelante. Ocorre, ilustres pares, com todo respeito ao entendimento do ilustre advogado, o valor dos honorários sucumbenciais que se discute nestes autos visa a remunerar o seu trabalho, que elaborou apenas 2 peças, quais sejam a inicial dos embargos à execução e as razões dos embargos de declaração. Não se fez necessário o comparecimento em audiência, nem elaboração de cálculos, nem o acompanhamento de eventual perícia, enfim, nada mais que pudesse justificar uma condenação em percentual superior ao fixado na sentença. Eu entendo, assim, que foram obedecidos os critérios estabelecidos no artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Portanto, levando-se em consideração o trabalho realizado pelo ilustre advogado, pelas razões expostas acima, majorar-se a verba no presente caso. Então, ilustres pares, eu estou aqui conhecendo do apelo e negando a ele provimento. É como voto. Como voto o desembargador Tairone. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Vieira. Senhor presidente, como foi bem explicitado, existe uma variante de equitação sobre os honorários sucumbenciais, variante de 10% a 20%, que fica ao critério daquele que está mais perto das ações para apreciá-los e mensurar sobre a capacidade de que foi empregado. Como Vossa Excelência bem falou, foram praticados 2 atos. Mas eu entendo que os 2 atos foram decisivos. Eu acho que aí nós não estamos falando em quantidade, sim em qualidade. Passaram-se vários anos. Se não houve mais participação do nobre advogado, porque talvez não foi interessante, não foi preciso. Mas, sem sombra de dúvida, as 2 participações foram incisivas e decidiram o processo. Com essas considerações, máxima vênia, eu entendo que deve ser definido o que foi postulado pelo advogado, da majoração de 10% para 20%. Desembargador Tairone mantém o seu voto. Mantém, presidente. Pois é, também mantenho o meu voto. Então, esse processo vai para quórum estendido.
Aura. Então, anunciando o julgamento, apelo conhecido e, em virtude da decisão do eminente desembargador Vieira, fica adiado para que seja composto o quórum estendido e colocado em julgamento. Nós já fizemos o sorteio dos desembargadores, hein, Aura? Já Sim, fizemos, sim. né? Então, convoque 2 desembargadores para compor o quórum estendido na próxima sessão. Doutor Roberto, muito obrigado pela sua presença e sustentação e um bom dia. Eu que agradeço, eminente presidente. Já saio daqui, então, intimado para a próxima sessão, cumprimentando-os a todos, desejando um bom dia de trabalho e peço permissão para me retirar. Pois não. Bom dia. E bota meu vídeo, que não está aparecendo. Qual é o próximo processo que tem sustentação oral, Aura? O quinto, Excelência, agravo interno Qual é o número? 080-4. O Hein? quinto processo. É o quinto? Isso. Desembargador Vieira, o quinto processo é da relatoria de Vossa Excelência. Irei anunciá-lo. Ah, meu Deus. Agravo interno número 080 1244 74 2018, Santinês. Agravante, transportadora Transaguiar Limitada. Advogado, Ellen Larissa Alves Martins. No caso, eu acho que creio que seja advogado. Agravada, Francisca Sandra Santos Souza, advogado. Geilda Vieira Ferreira. O relator é o desembargador José Vieira Filho. Com a palavra, desembargador. Trata-se de agravo interno interposto por transportadora Transaguiar Limitada contra a decisão deste signatário, que reconheceu a intempestividade do recurso de apelação por ela interposto, a qual pleiteava da reforma da sentença prolatada pelo juiz do direito da segunda vara civil da comarca de Santinês, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ordinária de indenização ajuizada por Francisca Santos Souza para condenar a ré ao pagamento de R$ 200 mil a título de dano moral, prestação alimentícia de 2/3 do salário mínimo devidos até a data da morte do decujus, que completaria 65 anos. Códice dos autos, que a autora agravada ajuizou a referida ação, objetivando a indenização por danos morais e materiais em razão de seu cônjuge ter sido vítima fatal de acidente automobilístico causado por preposto da ré. Em suma, aduziu que Raimundo Souza Silva foi vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 25 de novembro de 2017, em razão da colisão ocorrida entre o veículo conduzido por ele e o caminhão de propriedade da ré. Aduziu que a pessoa a necessitar pensão alimentícia, já que seu falecido marido era responsável pelo sustento familiar e que deixou 2 filhas, sendo uma menor de idade. Com tais argumentos, pleiteou a condenação do réu ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 80 mil, bem como o pagamento de prestação de alimentos e um salário mínimo, até quando o falecido completasse 65 anos. Não houve a contrarrazão e o parecer ministerial foi sem interesse da lavra da doutora Rita de Cássia Maia Batista. Esse signatário em decisão monocrática reconheceu e manifesta a intempestividade do recurso de apelação. Inconformada, a transportadora Transaguiar interpôs o presente agravo interno, pleiteando o juízo de retratação, caso contrário seja submetido ao colegiado. Em síntese, nas suas razões recursais, a agravada sustenta a questão de ordem pública, uma vez que a condenação por dano moral foi superior ao almejado pela agravada em sua petição inicial, assim como figura a sentença ultra petita. Com tais argumentos, pleiteia o juízo de retratação para dar provimento ao recurso e todas as suas consequências, para reformar a decisão atacada e, por fim, julgar procedente a ação, subsidiariamente, a minoração da condenação e, não sendo o caso de reconsideração do submetido ao colegiado. Sem contrarrazões, o parecer da lavra do doutor Danilo José de Castro Ferreira, aduzindo no seu caso de intervenção no Ministério Público. É o relatório. Obrigado, doutor. A advogada com a palavra, identifique-se, número de OAB, nome completo, e terá o
prazo regimental para a devida sustentação. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminente desembargadores, excelentíssimo senhor Danilo, excelentíssimos senhores servidores, colegas advogados que se fazem aqui presente, os meus sinceros cumprimentos. O meu nome é Estela Fernanda Gonçalves Pires, OAB Pará, 14198. Prossiga, doutora. Excelentíssimos desembargadores, como bem relatado pelo desembargador Vieira Filho, trata-se de um agravo interno, cuja na origem é originado de uma ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alega que no dia 25 de novembro de 2017, o seu esposo Raimundo, ele trafegava via Santa Inês, sentido Bela Vista, quando ele abalroou o veículo de propriedade da empresa Ré, ora agravante. Colidiu de frente, não obstante o boletim de acidente de trânsito fornecido pela Polícia Rodoviária Federal tenha identificado que a culpa pelo acidente foi da vítima, a autora requereu em sua inicial a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$80 mil e condenação em danos materiais na modalidade pensão no importe de um salário mínimo até a data em que o seu falecido esposo completaria 65 anos. Após regular a tramitação, instrução do feito, o feito foi sentenciado, onde o excelentíssimo juízo de primeiro grau julgou o feito procedente para condenar a empresa Ré ao pagamento de pensão alimentícia no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que o decujus completaria 65 anos, bem como condenou a empresa hora agravante no valor de danos morais no importe de R$200 mil. No nosso agravo interno, nós defendemos a ocorrência da nulidade absoluta da sentença, tendo em vista que o julgamento ele incorreu no julgamento ultra petita, haja vista que a juíza de primeiro grau ela concedeu uma indenização infinitamente superior ao valor pleiteado pelos autores na sua inicial. Nós cumprimos esclarecer que, pelo princípio da congruência e pelo princípio da distrição, o magistrado ele fica obrigado a decidir dentro dos limites impostos na lide. Caso contrário, ele incorre num vício de julgamento, que nesse nosso caso nós identificamos um vício de julgamento ultra petita. Eu ressalto, excelências, as vedações contidas no artigo 141 e 492 do CPC, e, em especial, faço uma ressalva ao artigo 492 do CPC, que identifica que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ao pleiteado. Então, portanto, eu reforço que nós requeremos a nulidade da sentença, pois identificamos que ela está contaminada pelos vícios citados. É inegável o prejuízo causado pela empresa Ré ao ser condenado de um valor superior ao valor pleiteado pelo autor, porque isso viola tanto os princípios da congruência, distrição, como da própria ampla defesa e do contraditório. Dito isso, excelências, acredito que seja um caso que não demanda maiores digressões, tendo em vista que o cerne do nosso recurso é justamente requerer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da sentença e que seja determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que seja proferida nova decisão dentro dos limites impostos pela lide, ou ainda, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, por se tratar de matéria de ordem pública, peço que seja reconhecida ex officio a nulidade da sentença por ser medida de direito. São esses os argumentos, Excelência. Encerro a minha fala. Obrigado, doutora. Com a palavra, o eminente desembargador Tairone. Doutor Josemar. Doutor Danilo. Eu não votei. Doutor Danilo. Eu gostaria de falar com Vossa Excelência, de pedir a Vossas Excelências, principalmente especificamente ao nosso querido relator, doutor Vieira, porque esse processo está me causando aqui perplexidade em relação ao Ministério Público mesmo. Parece-me que estava respondendo pela doutora Rita, e peço a compreensão dos senhores, porque eu exerço a função aqui de subprocurador-geral de Justiça, muita atribuição, além da minha procuradoria, eu estava respondendo por ela, e vejo que há um menor
nessa relação processual, o interesse de um menor, de uma criança, não sei se é adolescente, se é criança, Adolescente. adolescente. Então, Excelência, eu solicito a Vossa Excelência, primeiro eu peço escusas, porque eu fui levado a cometer um engano aí, dizer que não tinha interesse, mas tem interesse sim, e as alegações da douta advogada aí estão tranquilizando o Ministério Público, porque ela está alegando nulidade. Então, diante dessa situação, eu solicito a Vossas Excelências que me abram aí, por favor, uma exceção e me mandem este processo para eu analisar, para dar um parecer de mérito, porque realmente é uma situação aí complicada. Eu gostaria de ter vista dos autos, se for possível. Eu estou solicitando isso aí ao desembargador Vieira, ao senhor relator, para que a gente possa analisar com mais cuidado, visto que há interesse do Ministério Público e há essas nulidades que estão sendo alegadas aí. Pois bem, doutor Danilo, eu ia até passando logo a palavra diretamente para o nosso desembargador Tairone, porque aqui consta na pauta sem parecer, certo? Então, a manifestação de Vossa Excelência neste ato, eu vou dar a palavra ao desembargador Vieira para ele analisar e adotar as considerações feitas por Vossa Excelência ou não. Com a palavra o desembargador Vieira. Senhor presidente, é o seguinte, salvo o melhor juízo, eu entendo que todo o devido esforço do Ministério Público, só que eu estou concedendo o que foi pedido pela parte requerente. Eu estou reconhecendo que a condenação foi ultra petita, ela pediu 80 mil, eu estou reduzindo dos 200 para 80 mil e concedendo 2/3 do salário mínimo a título de pensão alimentícia, do jeito que tudo foi pedido lá na inicial. Então, salvo engano, acho que não há necessidade de nós nos atermos de outra forma, porque está tudo de acordo com o que foi pedido. Não tem outra coisa aqui, tudo como ela pediu. Mas fica ao critério, não tem problema. Desembargador Vieira, eu entendo que a justificativa arguída neste momento pelo doutor Danilo é de salutar interesse para a própria justiça, certo? O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, em qualquer fase do processo, ele pode manifestar interesse ou não. Então, neste momento, eu vou também ouvir o desembargador Vieira a respeito desembargador Tairone a respeito da manifestação do ilustre procurador. Com a palavra, doutor Tairone. Presidente, eu vou pedir vendas ao meu amigo desembargador Vieira, mas eu vou seguir o entendimento de Vossa Excelência. Me parece que realmente é prudente que a gente, já que o Ministério Público apresentou justificativa muito plausíveis, eu acho que é razoável que a gente ouça, sim, o Ministério Público antes do julgamento. Eu estou com Vossa Excelência. Então, Aura, esse processo, em virtude da manifestação do Ministério Público neste ato, que demonstra manifestar interesse no processo, o julgamento fica suspenso e, por decisão da maioria, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para análise e emissão de parecer, no prazo recomendado pela lei. Então, o processo fica, o julgamento fica suspenso. Obrigado, Excelência. A todos vocês aí. Prosseguindo, doutora, muito obrigado pela sua participação nesta sessão. Obrigada, Excelências. Tenham um bom dia e bom trabalho. Aura, me informa qual é outro processo que tem sustentação oral. Eu não estou visualizando os advogados aqui, Excelência. Tem pedido, mas eu estou vendo que não compareceu. Não compareceu, né? Isso. Então, Luiz Pares, vamos retornar à pauta normal. Eu sou Cláudia Pinheiro, advogado, eu tenho um pedido de sustentação oral, eu estou aqui na presente, só para confirmar. Qual é o processo, doutor Aura? Verifique. Da terceira, Direito Público. Então, a sessão
referente à terceira do direito público só quando nós encerrarmos a sétima, esta sessão que está em andamento. Ah, pois, Excelência. Tudo bem. No aguardo. Obrigado. Doutor Tairone e desembargador Vieira, vamos retornar os nossos trabalhos à pauta normal, que é o processo é apelação civil, é o número 1 da pauta. Apelação civil número 00-33-565-45-2013, São Luís. Primeiro apelante é o Hospital São Domingos Limitada, advogados Sálvio Dino de Castro e Costa Júnior e doutora Valéria Lauande Carvalho Costa. Segundo apelante é Gisele Cruz, advogada Ana Letícia Silva Freitas Figueiredo. Terceiro apelante, Glaucia Andrade Silva Palácio, advogados Valéria Lauane Carvalho Costa e outra. Primeiro apelado, Gisele Cruz, advogada Ana Letícia Silva Freitas Figueiredo. Segundo apelado, Hospital São Domingos Limitada e outros, advogado Valéria Lauane Carvalho Costa e outro, relator é o desembargador Tairone José Silva, e na sessão que iniciou esse julgamento foi um pedido de vista compartilhado pelos desembargadores Antônio José Vieira Filho e Josemar Lopes Santos. Após o voto do relator, desembargador Tairone José Silva, pelo conhecimento e improvimento ao primeiro e segundo apelo, e conhecimento e provimento ao terceiro apelo. Desembargador Vieira, Vossa Excelência que pediu vista dos autos. Não, desembargador, Com a palavra. eu não pedi, aguardei. Esse Vossa Excelência que pediu vista, eu aguardei vista. Aliás, após o seu voto vista, isso que eu pedi, que eu aguardei. Vista, mas aqui está dando a entender que foi Vossa Excelência, mas não tem problema, não. Então, Eu vou proferir o meu voto, mas antes, desembargador Tairone, eu gostaria que Vossa Excelência fizesse alguma justificativa com relação ao voto de Vossa Excelência para melhor esclarecer essa demanda. Presidente, a questão gira em torno de suposta omissão do hospital, no caso aqui, entendeu? Da matéria, e também de teria havido negligência dos médicos, então, que assistiram a apelado e apelante também. O juiz de base foi um fato realmente de uma gestante que estava no hospital, São Domingo, e o hospital alegando falta de atendimento nessa área para fazer o parto, então recomendou que fosse, as médicas recomendaram que fosse enviado ao hospital competente, no caso Somar, e no momento o hospital alegou que não dispunha de ambulância e a paciente terminou sendo transportada em um táxi, entendeu? E lá chegando no hospital, no São Marcos, parece não, a criança já teria chegado sem vida e a apelante, então, entendeu em responsabilizar o hospital e responsabilizar os médicos. O juiz de base entendeu que os médicos prestaram realmente, foram diligentes com relação ao atendimento da paciente e absolveu com relação à ação. E condenou apenas o hospital, exatamente por não ter sido mais atuante com relação ao fornecimento da ambulância. Só um minutinho.
entendeu? Que não, alegando que o hospital não foi diligente com relação a essa ambulância, até porque ficou também comprovado que o hospital não atendia nessa área para fazer realmente o parto da paciente. E o juiz, então, condenou o hospital em danos morais, o valor de R$ 20.000. Entendeu? E eu entendi aqui que me pareceu razoável o entendimento do juiz de base, mantive, então, essa sentença, apenas condenando a parte autora em danos morais, aliás, em honorários advocatícios, na sucumbência com relação às médicas que foram absolvidas. Mas, como é matéria de justiça gratuita, realmente essa condenação termina sem qualquer efeito prático, né? O certo é que a condenação ficou só com relação ao hospital. Eu entendi realmente por não ter sido mais diligente com referência a transportar a paciente em um veículo mais apropriado, já que, como hospital, você não tinha ambulância, mas tinha muito mais condições de viabilizar uma ambulância do que a paciente. Foi como eu voltei aos espaços. Obrigado, doutor. Doutor Danilo, Excelência, na já, sessão, sim, sim. na sessão anterior, embora nos autos não conste manifestação do Ministério Público, mas naquela oportunidade, a doutora Rita, se não me falha a memória, ela se manifestou, inclusive acolhendo os argumentos da segunda apelante. Isso, se não me falha a memória. Eu gostaria de saber se Vossa Excelência tem alguma manifestação a fazer neste ato. Não, Excelência, eu já ia dizer exatamente isso para Vossa Excelência. Olha, o parecer da doutora Rita é pelo provimento em favor da segunda apelante. Então, a gente mantém esse parecer. Sim. Então, ilustres pares, eu irei proferir o meu voto, um voto singelo, porque neste processo, na sessão anterior do desembargo do Tairone, além dos debates pelos advogados das partes, Vossa Excelência fez uma análise profunda e jurídica dessa questão, certo? Então, eu não vou me ater a fatos que não levem a uma compreensão que eu possa realmente formar a minha convicção a respeito desse litígio, porque eu vou me ater unicamente, neste momento, às provas dos autos. Então, eu digo o seguinte: a prova técnica produzida constatou que a ausência de reposição volêmica vigorosa e de submissão da segunda apelante a oxigênio, medidas adequadas e recomendáveis para o quadro da então paciente, não conduziu ao resultado morte e não comprometeu a incolumidade física da requerente. Ademais, a paciente permaneceu assintomática e clinicamente bem, sem relatar dor abdominal ou sangramento vaginal, e desconhecia a gravidade de seu estado de saúde. Assim, no meu entender, não houve o necessário dano ensejador para o primeiro apelante, da obrigação de indenizar a segunda apelante. O reconhecimento de que a falta de ambulância para o transporte foi fato que, por si só, contribuiu para o abalo mental e psíquico da segunda apelante, destoa das provas dos autos que apontam no sentido de que, primeiro, a segunda recorrente estava assintomática e clinicamente bem. Isto está no ID de número 168, 669, 33, página 37. Porque com a sintomologia silenciosa, está aqui outro ID também mencionado, página 40 a 41,
vez que não relatou qualquer espécie de dor no baixo ventre ou sangramento vaginal, sinais clínicos indicativos do problema. Segundo, a paciente desceu do táxi caminhando normalmente, ID de número 168, 669, 33. E terceiro, a segunda recorrente, conforme suas próprias declarações, prestada ainda no calor dos acontecimentos, não tinha conhecimento da gravidade de seu quadro, tendo em vista que a doutora Gláucia, ao ligar para a médica da paciente, abre aspas, saiu da sala para que não pudesse ouvir o teor da conversa. ID de número 168, 66, 933. Por fim, ilustres pares, deve-se pontuar, estou pontuando que a segunda apelante não estava internada no hospital e, portanto, não estava sob a responsabilidade deste, mas ali compareceu para realizar apenas um exame, sendo, inclusive, encaixada para atendimento naquela data, vez que seu agendamento estava marcado apenas para o dia seguinte. Nesse contexto, com base nessas provas dos autos, ilustres pares, eu estou conhecendo dos recursos para, dando provimento ao primeiro apelo e ao recurso adesivo, e negando provimento ao segundo apelo, para reformar a sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais, condenando a segunda apelante no pagamento dos ônus sucumbenciais, com a verba honorária fixada no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, obedecida à regra do artigo 98, parágrafo 3º do CPC. É o meu voto, desembargadores. Com a palavra, o desembargador Vieira. Vou acompanhar o voto de Vossa Excelência. Então, em virtude da divergência por mim levantada e seguida pelo desembargador Vieira, necessário se faz a formação de quórum estendido. E, diante dessa circunstância, o julgamento fica suspenso para a próxima sessão, com as devidas anotações, ouviu, Áurea? Ficando intimados as partes e seus advogados presentes neste ato. Okay. Excelência, a advogada do 8º processo está presente. Tá bem, vamos aguardar um minutinho. Obrigada, desembargadores. Bom dia a todos. Muito obrigada. Obrigada, Excelências. Bom dia. 8º processo? Obrigada, Excelência. Peço para me retirar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom trabalho. O 8º processo, irei anunciá-lo. É a apelação civil número 0800-181, 48/2020, Santo Antônio dos Lopes. Apelante, Parnaíba 1, Geração de Energia S.A. Advogado, Diego Menezes Soares. Apelado, Maria Inês Pimenta Cavalcante. Advogado, Francisca Tainara Soares Reis. Relator, desembargador Antônio José Vieira Filho. Procuradora, doutora Flávia Tereza de Viveiros Vieira. Parecer deixou de opinar. Com a palavra, o eminente relator para o relatório. A empresa apelante alugou da apelada e de seu marido um terreno pelo prazo de 10 anos. Ocorre que, durante o transcurso do referido aluguel, a empresa apelante requeriu aos locatários, informalmente, a rescisão contratual. Todavia, o contrato em questão prevê na cláusula 6.3 que a referida rescisão teria que ocorrer por escrito, sob pena de multa no valor de 3 aluguéis. Ademais, o contrato, que previa um aluguel mensal de R$ 5.400, seria reajustado de forma anual, de acordo com o Índice Nacional de Preços e Medidas, o que nunca ocorreu. Sentença parcialmente procedente condenou o hora apelante ao pagamento de 3 meses de aluguel e multa contratual, com juros e correção, e ao pagamento da diferença dos valores referentes à correção daquele índice, nos últimos 5 anos, a partir de 2015, considerando o ajuizamento da ação em março de 2020. As alegações do apelante
informa que os locatários foram comunicados a respeito da rescisão contratual e que é desnecessária a notificação por escrito. Com relação à correção do aluguel, alega a observância da prescrição trienal. O Ministério Público manifestou-se por não ter interesse. É o relatório. Passo a palavra ao advogado ou à advogada para a devida sustentação oral. Identifique-se, nome e OAB, e terá o prazo regimental. Com a palavra. Cláudia Ferreira Fontinhas Nogueira da Cruz, OAB MA 17686. Excelentíssimo senhor desembargador Antônio José Vieira, relator do presente recurso, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem esta Câmara, senhores servidores e advogados que se fazem presentes, os meus cumprimentos. Conforme bem relatado, trata-se de recurso de apelação interposta contra a sentença de base que julgou parcialmente procedentes os pedidos da apelada, nos autos do processo oriundo da Vara Única de Santo Antônio dos Lopes. Pois bem, a apelada ajuizou demanda em desfavor da apelante, alegando que havia um contrato de locação firmado entre a apelante e o seu esposo, e o referido contrato previa uma possibilidade de reajuste anual dos aluguéis, que supostamente não foi observada, por isso requer o pagamento da diferença dos aluguéis pagos e a sua devida atualização. Alega ainda que houve rescisão contratual antes do prazo de vigência, sem o devido pagamento de suposta multa. Ambos os pedidos foram procedentes: declaração da rescisão contratual, a condenação no pagamento de uma multa equivalente a 3 aluguéis devidamente corrigidos e reajustados, bem como o pagamento da diferença dos valores pagos e do valor que deveria ter sido reajustado ao longo dos anos. Não foi com o costumeiro acerto que a sentença de base foi proferida. Isso porque, quanto ao pedido de pagamento da diferença dos valores pagos e o valor reajustado, é importante chamar a atenção desta nobre Câmara quanto a este pedido, isso porque ele resta prejudicado pela prescrição trienal. Explico. O contrato foi encerrado em março de 2018 e a presente ação foi ajuizada em março de 2020. Portanto, qualquer reajuste anterior a 2018 encontra-se prescrito por força do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 1º do Código Civil. Outro ponto equivocado na sentença de base foi a condenação em pagamento de multa referente a 3 aluguéis. Vejam só. No bojo da petição inicial, a apelada informa que o seu marido foi comunicado da rescisão contratual em março de 2019, de modo que a apelante continuou no imóvel até abril de 2018, exatamente 30 dias de antecedência da comunicação até a saída do imóvel. Nobres julgadores, a cláusula 6.3 do contrato juntado à contestação por esta apelante prevê a seguinte hipótese: o presente contrato poderá ainda ser reincidido a qualquer tempo pela locatária, mediante simples aviso por escrito com antecedência mínima de 30 dias, sem que se possa ser imputada qualquer ônus à mesma. Exatamente o que aconteceu. Houve a comunicação prévia, isso é incontrovérsia nos autos. Por isso, determinar o pagamento de multa pecuniária vai em completo desencontro com a livre manifestação de vontades manifestada pelas partes na celebração do contrato de locação. A própria cláusula prevê que não há nenhum ônus à rescisão do contrato antes do prazo de vigência. Dito isto, é a presente sustentação oral, com o fim de requerer que esta douta Câmara reforme integralmente a sentença de base, julgando improcedente os pedidos da apelada. Obrigado, doutora. Doutor Danilo, aqui não consta parecer do Ministério Público, mas eu sempre gosto de ouvi-lo aqui quando está presente nesta sessão. Com a palavra, desembargador, tem alguma sugestão a fazer? Excelência, pelo que a gente bem observou, pelo relatório e até mesmo pela fala da nobre advogada, houve uma prescrição mesmo aí na aplicação dos valores que eram para ser pagos e os que não foram pagos relativos aos anos anteriores a 2018. De 2018 para frente, naturalmente, tem que aplicar essa diferença. Agora, a multa também é devida, porque a comunicação de desistência do contrato foi feita informalmente, não foi feita por escrito. E, inclusive, a própria doutora advogada disse que o contrato prevê a rescisão por escrito, informação por escrito.
e pelo que se observa, não houve essa comunicação por escrito. Portanto, pela parcial procedência. Obrigado, doutor Danilo. E com a palavra o eminente relator. Presidente, antes de iniciar esse meu voto, eu quero explicar que o ponto-chave de tudo isso aqui é esse termo, por escrito, e não a informalidade. Vamos lá. Presentes os seus requisitos legais, conheço do apelo. Superada esta análise, observa-se inicialmente que o contrato de locação sob retina consta dos autos do ID 2178438, tendo como seu prazo de duração 120 meses, iniciando-se em 15 de março de 2011, conforme cláusula. Segunda, perduraria por 10 anos. Observa também que, segundo a cláusula 6ª do citado contrato, este poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer cláusula constante do mesmo. E constante a cláusula 6.3, que diz, poderá ser rescindido qualquer tempo pela locatária, mediante simples aviso por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, sem que possa ser imputado qualquer ônus à mesma. Dessa forma, para haver confissão da autora, ora apelada, como pretende apelante ver reconhecido este Poder Judiciário, deveria a autora ter confessado, quando da sua inicial, que a mesma ou seu esposo, Marciano, foram notificados por escrito, mais de 30 dias antes de deixarem o imóvel, o que, por óbvio, não ocorreu, pois aquela só assevera que seu marido restou avisado informalmente pela empresa, ou seja, a notificação não teria sido por escrito. Dessa forma, deve ser aplicada a penalidade prevista na cláusula 7ª do contrato, que claramente prevê que o pagamento de multa é equivalente a 3 meses de aluguel, porquanto a ré não cumpriu com seu ônus processual previsto no artigo 373, inciso 2 da Lei Adjetiva Civil. Já com relação à alegação da prescrição, verifica-se que, de fato, algumas parcelas do contrato de locação foram atingidas pela prescrição trienal, nos termos do artigo 206, parágrafo 3º do Código Civil, mais precisamente os valores vencidos de março de 2000 até março de 2017, visto que a demanda em retina foi ajuizada em 6 de março de 2020. Outro não foi o entendimento deste Tribunal de Justiça no bojo da apelação civil 0010-206-13/2006, sob a relatoria do desembargador Raimundo José Barros de Souza, da 5ª Câmara Civil. Diante do exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento parcial, só para reconhecer que a empresa ré deve pagar a diferença dos valores referentes aos reajustes anuais de acordo com o Índice Nacional de Preços e Medidas a partir de 2017 até 2018. Até abril de 2018, concernente aos meses de aluguéis pagos em desconformidade com a cláusula 3.4 do contrato, que deve ser apurado em sede de liquidação da sentença, mantendo no mais a sentença combatida, quanto à rescisão do contrato celebrado entre as partes e ainda ao pagamento de multa contratual no montante de 3 meses de aluguel no valor de R$ 5.400, com juros e correção monetária. Está como voto? Desembargador Vieira, só me esclareça antes de a gente passar a palavra ao desembargador Tairone. Vossa Excelência está dando provimento parcial, aplicando a multa, sim? Sim. Reconhecendo a prescrição de algumas parcelas. Justamente. Né? Que deve ser apurado de liquidação, mantendo no mais a sentença combatida. E quanto à rescisão do contrato celebrado entre as partes. A palavra, o eminente o desembargador Tairone. Presidente, eu estou acompanhando o relator. Também acompanho o relator. Eu só pergunto aqui ao doutor Danilo se esse foi o ponto de vista com base também com o entendimento do relator? Sim, exatamente, Excelência, pela procedência, justamente por causa da falta de comunicação por escrito e da prescrição. Nesse sentido mesmo, o nosso parecer. Desembargador Vieira, anuncie a parte final do voto de Vossa Excelência à secretária para a anotação. É muito longo aqui. Julgo procedente confirmar na tutela de vigência para determinar que o requerido proceda a escuta. Não, está aqui embaixo. Espera aí, eu estou confundindo as coisas. Vem aqui.
Então, é recurso conhecido e parcialmente provido. Justamente, conheço do apelo e dou-lhe provimento parcial para reformar a sentença combatida, julgando parcialmente procedente a representação, tão somente para determinar a retirada. Não. Isso aqui é o nome, isso aqui é esse aqui. Dito exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento parcial, só para reconhecer que a empresa ré deve pagar a diferença dos valores referentes aos reajustes anuais de acordo com o Índice Nacional de Preços e Medidas a partir de março de 2017 até abril de 2018, concernente aos meses de aluguéis pagos e desconformidade com a cláusula 3.4 do contrato, que deve ser apurado em liquidação, mantendo mais a sentença combatida quanto à rescisão do contrato celebrado entre as partes e ainda quanto ao pagamento da multa. Então, Aura, julgamento unânime, inclusive de acordo com o parecer ministerial manifestado em banca. Temos mais alguma sustentação oral, Aura? Não, Excelência. Vamos retornar ao nosso julgamento normal. Hoje a situação está... Então, é o processo da pauta de número 7. É o relator, é o desembargador Vieira. Vamos lá, irei anunciá-lo. É a apelação cível número 080 5841 03 2019, Imperatriz. Primeiro apelante, Nova Canaã, 3 Empreendimentos e Participações Limitada. Advogado Dionísio Pinto Cariello. Segundo apelante, Tânia Maria Vieira Santos. Advogados, Arleson Bruno Ribeiro Lima e outro. Primeira apelada, Tânia Maria Vieira Santos. Advogados, Arleson Bruno Ribeiro Lima e outro. Segunda apelada, Nova Canaã, 3 Empreendimentos e Participações Limitada. Advogado Dionísio Pinto Cariello. Relator, desembargador Antônio José Vieira da Silva, a procuradora doutora Rita de Cássia Maia Batista, parecer pelo conhecimento e quanto ao mérito, deixa de opinar. Com a palavra, o eminente relator. Mas, Josemar, eu ainda não tenho Vieira da Silva. Como é? Aqui tem Antônio José Vieira Filho. Pois é, e não é da Silva. Eu não sei Silva, é? Desculpe, presidente. Tá bom, tá ok. Presidente, eu vou ler emenda, qualquer coisa, dou uma explicação. Processo civil, apelação civil, ação declaratória de nulidade de cláusula abusiva combinado com devolução de parcelas pagas, retenção de parte do valor pago, inocorrência, culpa exclusiva do promitente vendedor, primeiro apelo improvido, nesta extensão, provido o segundo apelo sem interesse ministerial. Trata-se de rescisão contratual por compra de 2 lotes residencial loteamento Parque Carajás, adquirido em setembro de 2015 através de instrumento particular de compromisso de compra e venda, e que, por dificuldades operacionais, a promitente vendedora da promitente vendedora, a promitente compradora rescindiu o contrato. Pela análise detida do caderno processual, resta demonstrado que a causa da rescisão contratual se deu por impossibilidade da autora, segundo apelante, que buscou a empresa primeira apelante, intencionada em desfazer o negócio antes de realizado, alegando dificuldade do não recebimento dos boletos de cobrança. Depois de ter pago uma pequena parte da vença, sendo aqui entendido pelo direito da empresa em ter restituição das parcelas pagas a título de PTU, vez que o promitente compradora se obrigou, mas não fez. Observa-se a possibilidade do comprador adimplente ou não receber até a quantia de 90% do valor pago pelo imóvel. Isto é obediência do custeio das despesas pagas pela parte vendedora aqui primeiro apelante, o que não foi trazido nos autos conforme a jurisprudência do STJ. Não restou demonstrada a culpa exclusiva da promitente compradora aqui segundo apelante. Desta forma, aplicando-se caso de disposição do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o contrato de compra e venda firmado em 2013 e foi realizado por empresa do ramo imobiliário, forçoso se reconhecer pela inaplicabilidade, conforme a Lei 13.786 de 2018, conforme precedente do STJ. Desta forma, pelo improvimento nesta extensão, segundo apelo provido no interesse ministerial. Aqui, senhor presidente, é o seguinte:
A pessoa adquiriu 2 lotes. E o que aconteceu? Esses 2 lotes não começaram a chegar os boletos bancários. A pessoa que comprou os 2 lotes foi lá na construtora e nunca deram o boleto bancário para ela. Nunca foi dado nada. Quando, de repente, ela se espanta, o nome dela já está incluído no Serasa e SPC. O que aconteceu? Ela foi lá e a empresa disse, não, eu só vou devolver 90%. O que não existe. Ela tem que receber os 100% do que foi devolvido e ela só vai pagar o IPTU. E ficou de pagar e não foi pago pelo imóvel. Primeiro que o imóvel não teve nenhum prejuízo. Nada foi edificado, inclusive até mudaram o nome. Então, nós entendemos que ela só deve pagar o IPTU, porque não foi ela que deu causa para que acontecesse isso. É como voto. Sim, Vossa Excelência está conhecendo e... Pelo provimento e na extensão pelo segundo é pelo provido sem interesse ministerial. Espera um instantinho só. Desembargador Taironi. Acompanhe o relator. Também acompanho o eminente relator. Aura, anunciando o julgamento. Recurso conhecido e, por unanimidade, de acordo com o voto do eminente relator. Vamos passar para o 8º, já foi julgado. O 9º, o voto é a apelação civil número 00572887/2016, Imperatriz. Apelante, Banco Honda S.A., advogado Juliano José Hipólite, apelado Marco Aurélio Costa de Saldanha, advogado Vaires Talmon Costa Júnior, e o relator, agora eu não posso errar o nome, viu, desembargador? O relator, desembargador Antônio José Vieira Filho. Agora sim. Procuradora, doutora Maria Luísa Ribeiro Martins. E o parecer pelo conhecimento deixou de opinar quanto ao mérito. Com a palavra, o eminente relator. Não vai ter sustentação oral, presidente? Ela não me informou. Acho que não, desembargador. Então, tá bom. Eu vou ler a emenda e dar explicações após. Apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito combinado com os danos morais e tutela de urgência. Inscrição do autor indevido no Serasa. Dano moral, no caso, não cabimento. Prova juntada pelo banco réu de que o autor possuía uma inscrição anterior no citado cadastro. Aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça pelo conhecido e parcialmente provido. Presidente, aqui é o seguinte. Essa pessoa, o apelado, foi fazer uma conta e encontrou seu nome no SPC e no Serasa. O que acontece? A questão que é, o apelante colocou o nome do apelado no SPC em virtude de uma dívida anterior que tinha. E eu estou pautado aqui no entendimento de que, quando há uma inscrição anterior de uma dívida, não há que falar em danos morais, apenas a retirada do nome da pessoa de onde foi inscrito. Apenas isso. É como voto. Desembargador Taironi. Acompanhe. Também acompanho. Por unanimidade, recurso conhecido e provido de acordo com com o voto do eminente relator. Presidente, foi provido parcialmente. Provido parcialmente, de acordo com o voto de Vossa Excelência. Então, ilustros pares, com relação a esta sessão da 7ª Câmara Civil, todos os processos foram analisados e julgados. Então, essa sessão está encerrada, certo? E iremos passar para a primeira sessão da 3ª Câmara de Direito Público. Só temos um processo, e esse processo é da minha relatoria. Então, eu irei anunciar o processo. Não é a primeira sessão,
não existe ata anterior. Então, Áurea, conseguindo isso, a primeira sessão, podemos considerar até como uma sessão histórica, né? Porque essa Câmara a 7ª Câmara foi transformada em 3ª Câmara de Direito Público, só que nós ainda estamos com grande quantidade de processos na 7ª Câmara Civil, então, mas é a primeira sessão da 3ª Câmara de Direito Público que inicia essa nossa trajetória como membro desta Câmara. E irá anunciar o processo. É a apelação. Declaro aberta essa sessão, que é a primeira, o primeiro processo é a apelação civil número 081-300398, 2021, apelante Arlene Dominici Campos, advogados Cláudia Mendes Castro Pinheiro, apelado Estado do Maranhão, procuradora Clara Gonçalves do Lago Rocha, o relator desembargador Josemar Lopes Santos, procurador Dr. Danilo José de Castro Ferreira, e o parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nós vamos ter sustentação oral, como já se manifestou anteriormente o advogado, então irei fazer o breve relatório. Os dos autos de apelação interposta por Arlene Dominici Campos contra a sentença exarada pelo juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, da comarca da Ilha de São Luís, que indeferiu a inicial nos seguintes termos. Então, não vou mencionar o indeferimento aqui. Da petição inicial, a apelante ajuizou a presente ação sob fundamento de que ingressou no serviço público em setembro de 2002, para exercer o cargo de operadora de centro telefônico, classe E, padrão 1, cuja escolaridade exigida era o 1º grau, no caso fundamental completo, com conhecimentos práticos na área de trabalho. Pontua que o edital do concurso estabelecia vencimentos diversos para 3 categorias de escolaridade, quais sejam: 1, curso superior completo; 2, 2º grau completo acrescido de curso técnico ou profissionalizante; e 3, 1º ou 2º grau completos. Todavia, em agosto de 2001, o Estado do Maranhão promulgou a Lei número 7.663/2001, que no caso é o Plano de Carreira, Cargos e Vencimento do Quadro de Pessoal Estatutário do Serviço Auxiliar de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a partir da qual o Estado do Maranhão passou a promover uma diferenciação de vencimento entre os servidores de cargos de escolaridade de 1º grau e cargos de escolaridade do 2º grau, sem distinguir os cargos do 2º grau com curso técnico ou profissionalizante. Sustenta que diversas outras leis subsequentes promoveram reajustes nos vencimentos e ou gratificações de controle externo, sem, contudo, observar que as alterações trazidas pela Lei Estadual número 7.663/2001, de modo que a paridade de vencimento entre servidores de nível fundamental e médio sem curso técnico ou profissionalizante deixou de ser respeitada desde então. Requer, portanto, a equiparação de seus vencimentos aos vencimentos dos cargos de nível médio, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias dos vencimentos e demais verbas salariais. Alternativamente, pugna pela equiparação salarial por desvio de função entre sua função e a do cargo de técnico estadual de controle externo, por exercerem as mesmas atividades e atribuições. No caso aqui, a recorrente reitera os termos da inicial e requer o afastamento da prescrição, bem como a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos de origem. O parecer da Procuradoria é pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Com a palavra, o ilustre advogado, que terá o prazo regimental. Identifique-se, nome e OAB.
Bom dia, devido à eu sustentação. sou Clauser Pinheiro, OAB Maranhão 8261. Primeiramente, como já iniciei o bom dia, Excelência, desembargador Josemar, desembargador Antônio Vieira, desembargador Tairone, doutor Danilo Procurador e demais servidores. Como já foi relatado devidamente pelo desembargador Josemar, os pedidos são de diferenças salariais, tendo como pedido principal justamente essa, essa questão do direito adquirido aos vencimentos em razão dessa diferenciação que foi feita pela Lei de 2012 e as leis subsequentes, e como pedido subsidiário a diferenças salariais em razão do desvio de função. Excelências, eu vou me focar, né, na questão do desvio de função, tendo em vista que o que consta na sentença de mérito, ela foi muito com toda a vênia ao juízo de primeiro grau, mas ela não, a gente percebe que não foi profundo nas provas, né, e não atacou todos os pontos que estão devidamente provados desse desvio de função. Conforme consta nas razões recursais, de acordo com a audiência de instrução que fora feita no primeiro grau, o servidor paradigma, que é o servidor de técnico externo, de controle externo, técnico estadual, que é de nível médio, exerce idênticas funções à autora, que é auxiliar de controle externo, né, que tem um nível fundamental. Os dois trabalham no mesmo setor, consta nos autos, consta no depoimento testemunhal, exercem as mesmas funções, com a diferença de que, no momento da realização da audiência, o técnico de controle externo estava exercendo uma função de chefia e recebendo comissão por essa função de chefia. Excelência, essa função de chefia em si não é motivo para diferenciar um servidor do outro no que tange às atividades desempenhadas. O cargo de chefia é um cargo a mais, você recebe uma comissão, né? A título de comparação, assessores que trabalham com vossas excelências que têm um cargo de chefia não se tornam melhor, com diferenças maiores ou menores do que um ao outro, né? Ou ainda, a título de comparação, um magistrado que exerce uma atividade administrativa, né, ele não se torna maior ou melhor do que um outro magistrado. Na prática, eles exercem a mesma função. E no caso dos autos, os servidores, embora estejam em cargos diferentes, o que ficou demonstrado nos autos é que eles estão, de fato, exercendo funções idênticas, atividades idênticas no mesmo setor. Inclusive, desembargadores, nos autos também ficou provado que, eventualmente, quando o paradigma tira férias, é a autora quem exerce a chefia. E em outros momentos em que este paradigma esteve fora, consta no histórico funcional que essa autora exerceu por muito tempo a função de chefia do setor que ela trabalha. Então, diante das provas dos autos, ficou muito evidenciada a igualdade de atividades entre o paradigma, que é um técnico de controle externo do TCE, e a autora enquanto auxiliar de controle externo. Então, para ser bem breve, a gente reitera os termos da inicial e das razões recursais com relação aos pedidos principais, né? E pede-se ainda subsidiariamente, na hipótese de improvimento do primeiro pedido, que seja provido o desvio de função pela clara igualdade de atividades exercidas pelo autor, pelo paradigma, conforme consta nos autos, na audiência, na própria legislação, que praticamente não faz diferença de atividades exercidas entre os auxiliares e técnicos, e pede-se pelo provimento nesse sentido. Eu quero agradecer a vossas excelências e aguardo o julgamento dos senhores. Obrigado, doutor. Com a palavra, o eminente doutor Danilo. Senhores desembargadores, senhor advogado, olha, conforme já informado pelo próprio advogado, o paradigma, a funcionária que serviu como paradigma para a apelante era a chefa do setor.
exerce cargo de chefia. O cargo de chefia, ele tem uma remuneração com uma gratificação, porque há uma diferença do chefe para os outros servidores. É ele quem presta contas perante o seu superior, ele é que assina relatório, ele pode ser responsabilizado por qualquer problema que surgir no setor. Então, por isso é que ele recebe uma gratificação. Então, não pode ser tomado como referência para a equiparação um funcionário que exerce cargo de chefia. É justamente o contrário. Quando a apelante exercia o cargo de chefia, certamente ela recebia pela substituição que exercia da funcionária que era chefa do setor. Então, em razão disso, e também porque num serviço, numa repartição pública, variadas funções são exercidas circunstancialmente e, ao mesmo tempo, por vários funcionários, o desvio de função ele não é possível ser preciso. Não é possível você dizer que realmente um funcionário que passou no concurso para o nível técnico, ele vai exercer função de nível superior e, por isso, ele deve ser alçado à condição, na prática, daquele funcionário de nível superior. Até porque o princípio do concurso público impede que um funcionário seja alçado à condição de merecedor do salário de um cargo de nível superior, de nível diferenciado, justamente para evitar o ferimento à Constituição. Então, na prática, ele pode até ser que a pessoa exerça, em determinado momento, uma função que não seja própria do cargo do qual está investido, mas isso não dá o direito de essa pessoa conseguir um reconhecimento judicial, com a devida vênia do nobre advogado e da pretensão de que ele exerceu um desvio de função e que pode receber a diferença salarial. Esse porque, conforme já explicitado no nosso parecer, a gente se manifesta pelo conhecimento, mas pelo desprovimento do presente apelo. Obrigado, desembargador Danilo. Ilustres pares, a sentença de base, o juiz se limitou apenas a extinguir o feito com resolução de mérito quanto ao pedido principal ante a ocorrência da prescrição. Então, ele se limitou a extinguir o feito, entendendo que ocorreu a prescrição desses pedidos. Então, aqui, no meu voto, eu estou dizendo que a sentença merece reforma parcial a fim de ser afastada da prescrição. Isso porque a súmula 85 do STJ prescreve que apenas as parcelas vencidas nos 5 anos anteriores ao juizamento da ação. Então, aqui eu estou reformando a sentença nesse ponto, afastando essa prescrição. Com relação ao desvio de função, eu digo o seguinte: a comprovação do desvio de função exige prova robusta do exercício de atribuições inerente ao cargo distinto daquele do servidor, bem como de que as atividades efetivamente desempenhadas correspondem às atribuições privativas do cargo com o qual se reclama a equiparação. Nós temos inúmeros precedentes de acordo com esse entendimento. E na espécie, desembargador Vieira, a apelante, como já pontuou o ilustre doutor Danilo, a apelante apresenta como cargo paradigma o do servidor João Carlos Pimentel Cantanhede, que não se amolda ao caso, eis que exerce função comissionada que justifica a remuneração distinta. Portanto, para ser caracterizado, o desvio de função pressupõe a comprovação do exercício exclusivo de tarefas diversas e em detrimento daqueles inerentes à função e cargo nos quais a apelante está inserida. Eu entendo que não restou comprovado nos autos o desvio de função, e o que me leva a manter a sentença nesse tocante.
eu estou conhecendo do recurso e a ele dando apenas parcial provimento, tão somente para afastar a prescrição de fundo de direito, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos. É como voto. Como voto do desembargador Tairone. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Vieira. Acompanhe. Anunciando o julgamento áureo. Recurso conhecido e dado a ele parcial provimento, tão somente para afastar a prescrição de fundo de direito, e quanto ao mais, mantendo a sentença inalterada. De acordo com o parecer, não é isso? De acordo com o parecer ministerial. Eu fiquei confusa agora. Foi o quê? em desacordo? Não, de acordo com o parecer ministerial. Excelências, eu agradeço Ok. aos Vossas Excelências, doutor Danilo, doutor Tairone, doutor Vieira, doutor Josemar, doutora secretária. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia para os senhores. Doutor. Também um bom trabalho para o ilustre advogado. Então, desembargador Vieira, doutor Danilo, desembargador Tairone, eu dou por encerrada esta primeira sessão dessa terceira Câmara de Direito Público e indago se temos alguma consideração a fazer. Não, presidente, eu não. Deixar um abraço aqui aos colegas, aos amigos, ao eminente procurador, à nossa secretária alta. Desejar uma boa semana para todos nós. Obrigado. Obrigado, desembargador. Muito obrigado aí, grande abraço a todos, hein?